Há santos que nos servem de intercessores e outros que servem de exemplo. E aqui há um exemplo que é possível a cada um de nós termos no nosso dia a dia, inspirados no servo de Deus, Padre José Carlos Parra Pires. Já viram essa frase bonita, né? Que ele disse pouquinho antes dele morrer, né? Você já pensou onde passará a sua eternidade? Muitos de nós certamente já pensamos. E será que temos nos esforçado o suficiente para isso? Aí já é outra história, padre. Isso aí eu não sei, né? É para outro momento essa situação. Mas precisa ecoar o tempo todo esta pergunta, gente. Porque se eu não me empenho, se eu me esqueço, eu perco o foco. E o servo de Deus, ele tinha um grande carinho, né? Pelos mais necessitados, pelos pobres. Grande carinho. Certa vez, ele ainda no seminário, né? Eles tinham muito costume, o seminário passava muitos mendigos, né? Pedindo alimento, pedindo alguma coisa, roupas, enfim. E aí aconteceu que uma freira que cuidava dos seminaristas, né? Eram freiras, várias freiras, e uma delas, que era meio que a governanta, né? Decidiu que eles não deveriam mais preparar refeições para os mendigos. Foi definido isso, foi decidido isso, que não iria fazer mais, porque senão um fica falando para o outro, eles aprendem coisas assim, então não é mais para fazer isso. E certa vez, na hora do almoço, um mendigo então toca a campainha e pede alimento. Quem que atende? José Carlos, ainda seminarista, não é isso? E ele vai ao encontro, né, da mesa para preparar um prato. E a irmã falou, olha, você seja obediente, né? Seja obediente porque eu disse que não era para fazê-lo. Ele foi então, esperou todos se servirem, pegou também o prato dele, e aí então pegou o prato dele e levou até aquele irmão necessitado. E a irmã então falou, eu não disse que era para você ser obediente? Ele disse, irmã, eu peguei o meu prato e dei para ele. E ele ficou então sem o alimento naquele dia. Aqui é um exemplo. Outro é um exemplo, né, que ele se preparando para a ordenação dele, a família dele descobriu que o sapato dele não estava muito em condições, né, já estava parecendo a cor da meia quase, né, alguma coisa meio que nesse sentido. Então, compraram de presente para a ordenação dele um sapato novo, mas ele não queria usar antes, né, deixou para usar no dia da ordenação, e um mendigo bate na porta e estava descalço. Ele poderia pegar o sapato estragado para dar para o mendigo? Podia. Mas se eu não quero e não serve para mim o sapato rasgado, por que eu vou dar para o outro? Por que eu vou dar para aquele que está aqui à minha frente, que é Jesus me visitando, o sapato rasgado, se não está servindo nem para mim? Então ele foi e deu o sapato novo, mas não contou para ninguém, obviamente, né? No dia da ordenação, você sabe o que acontece na ordenação, né? O padre, né, se deita, o diácono se deita, e aí o que fica em evidência para todo mundo ver? O bendito do sapato. E aí a família dele falou, ué, mas gente, a gente não deu o sapato novo para ele usar hoje? E aí depois acabaram descobrindo que ele tinha dado o sapato novo para um mendigo. Aqui é só dois exemplos, muito simples, mas que nos ajudam, né, a perceber a importância, a necessidade de que é possível ser santo, sendo fiel nas pequenas coisas. O Monsenhor Claudir, que é pároco aqui da paróquia São Pedro de Perubal, não é isso? Ele recordava também que ele ficou como diretor espiritual na casa de formação, onde o seminarista José Carlos ainda estava. E certa vez, então, eles já estavam atrasados para pegar o ônibus, e eles estavam meio que um pouco mais apressados também de carro, né? Ele e o Monsenhor, e tinha um outro seminarista dirigindo. E então passaram, falou que estava muito frio, até meio chuvoso aquele dia, e passaram por um coitado de um rapaz, meio que empurrando o carro sozinho, né? E aí o padre José Carlos falou, olha, pera, calma aí, para o carro, vou lá ajudar. Aí o padre, mas a gente já está atrasado, a gente vai perder o ônibus, e está frio e coisas assim. Não, pera aí que eu vou lá ajudá-lo. Parou o carro e foi lá ajudar. E aí o Monsenhor mesmo recorda, os santos nos incomodam, não é verdade? Por quê? Ele poderia ficar lá dentro do carro, padre, né? Mas aí o outro foi lá ajudar, vai ficar feio se eu não for também, né?
E aí fez com que o Monsenhor também fosse lá ajudar. Então os santos nos incomodam para também ser santo. Por isso que muitas vezes tem alguém que é mais santo que nós e a gente quer que aquela pessoa caia. E a gente quer que a gente fala assim, mas não deve ser tão santa assim. A gente fica duvidando, a gente fica quase que torcendo para que o outro caia. Por quê? Porque eu não consigo chegar lá, eu não quero me esforçar como ele, e então quero que ele caia. Então eu quero que ele seja pior do que eu. Por isso, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, nos recorda o Eclesiástico. Irmãos e irmãs, cuidado, cuidado, né? Cuidado. Precisamos permitir que os santos sejam luz nas nossas vidas. E quando a gente está dormindo, lá pelas 4 da manhã, alguém acende a luz do nosso quarto, é agradável aos olhos? Não, né? Incomoda, não é verdade? É mais ou menos isso, quando a gente está nas trevas e tem luz de santo aparecendo nas nossas vidas, elas incomodam a nossa vista. Jesus incomoda a nossa vista, e se não está incomodando, cuidado, porque talvez estejamos sendo conduzidos por um cego ao precipício. Cegos que guiam outros cegos, como diz o Senhor. Não permitamos. Renunciemos, inclusive. Quantos pés você tem? 2, não é isso? Não precisa, portanto, você não é uma centopeia para ter mais de 10 pares de sapato. Não precisa, porque a gente consegue viver com o necessário. Necessário. Uma calça jeans, você vai achar de R$40, que não vai durar muito tempo, né? Algumas lá por volta de R$80, R$100, R$150, e outras de R$800, R$900, R$1.500. A de R$1.500 e a de R$100 vestem igual, não vestem? Talvez a de R$1.500 ainda por cima tem mais rasgado do que a outra. Não é isso? Às vezes uns shortinhos, como diz o padre Paulo Ricardo, feito no ateliê do capeta, mais caros do que a calça, que nos ajudam muito mais na santificação. Vivermos a fidelidade no Senhor nas pequenas coisas, e somente com aquilo que é necessário. Minha gente, usar os bens materiais, que são bens, o nome diz, mas para as coisas materiais, para as coisas passageiras, que são meios. O dinheiro é um meio, não é um fim. Agora, se eu estou colocando como última coisa, se eu estou colocando no lugar de Deus, se eu estou colocando como as primeiras, quando eu vivo muito apegado, isso vai me afastando do Senhor. Cuidado. Cuidado, porque eu até já pensei onde eu vou passar a eternidade, mas não tenho me empenhado para ela. Eu até sei que eu já tenho a passagem comprada, mas não estou me organizando para a viagem. Não estou me planejando para a viagem, arrumando a minha mala para a viagem. Eu tenho que ter alguma coisa na mala, mas não pode ter coisas a mais. Eu tenho que ter somente o necessário. Somente o necessário. Nós iremos cantar daqui a pouquinho, depois dos momentos dos testemunhos. É uma música que foi escrita por algumas pessoas de Alto Piquiri com auxílio do padre José Carlos. E ela diz assim, o refrãozinho, né? Mas me liberta, Senhor, e me prenda no seu amor. Liberta de todas as coisas que eu estou apegado, do dinheiro, do sexo, das coisas que passam, das coisas que estão me desviando do foco. Tudo isso, Senhor, me liberta e me prenda no seu amor. Essa deve ser a nossa oração no dia de hoje. Que o Senhor possa dar-nos condições de renunciar tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Usar os bens que passam para abraçar aquelas que não passam. Abraçar verdadeiramente aquelas que não passam. É isso que nós rezamos, inclusive aqueles que estão fazendo na quaresma de São Miguel, né? Tem a oração logo após a ladainha que diz exatamente isso, né? Usar tão bem as coisas que passam para abraçar os bens que não passam. Tenhamos esta coragem, tenhamos este desejo, tenhamos este empenho no nosso dia a dia para verdadeiramente estarmos agindo de acordo com aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo no cotidiano, no dia a dia,
em casa, no trabalho, na urna eletrônica, em todo lugar, né? Nós sermos verdadeiramente cristãos católicos, porque o Senhor nos convida a sermos dele, pertencermos a ele e agirmos como ele. Por isso que nós rezamos por Cristo, com Cristo e em Cristo.